Você já teve um sonho tão marcante que sentiu que havia algo divino por trás dele? Há mais de 2.600 anos, o rei Nabucodonosor, soberano do poderoso Império Babilônico, teve um desses sonhos. Um sonho tão inquietante que ele chamou todos os sábios, magos e adivinhos do reino, mas ninguém conseguiu interpretá-lo, até que surgiu um jovem hebreu, levado como cativo à Babilônia, com uma resposta que mudaria o curso da história: Daniel. Esse episódio está registrado no capítulo 2 do livro de Daniel, no Antigo Testamento. E o conteúdo do sonho é um dos mais fascinantes da Bíblia, uma enorme estátua feita de diferentes materiais, cada parte representando um império que surgiria no mundo. Essa profecia não apenas antecipou o surgimento e queda de grandes potências, mas também apontou para o futuro do mundo e o reino eterno de Deus. Hoje vamos explorar essa profecia em detalhes. Veremos como ela se conecta com a história, como ela foi cumprida com precisão surpreendente e o que ela ainda nos revela sobre os dias atuais. A estátua do sonho era composta por cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro, pés misturados de ferro e barro. Cada uma dessas partes representa uma fase da história, uma civilização dominante, um império global. E o mais impressionante, tudo isso foi revelado séculos antes desses eventos acontecerem. A Bíblia afirma em Daniel 2:28, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Ou seja, esse sonho não era uma simples visão simbólica. Era uma mensagem profética direta de Deus, mostrando que ele está no controle do curso da história, desde a Babilônia até os dias de hoje. E não estamos falando apenas de história antiga. Muitos estudiosos acreditam que vivemos atualmente na última fase representada pela estátua. Isso torna essa profecia ainda mais relevante para quem quer entender os tempos que vivemos e o que ainda está por vir. A história da profecia começa com um momento de tensão. O rei Nabucodonosor não apenas sonhou com uma grande estátua. Ele exigiu que seus sábios dissessem qual era o sonho e sua interpretação, sem dar nenhuma pista. Uma exigência impossível. Quando ninguém conseguiu, ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia, incluindo Daniel e seus amigos. Foi então que Daniel, com fé e sabedoria, pediu um tempo ao rei e buscou a revelação de Deus em oração. Naquela noite, Deus revelou o sonho e seu significado a Daniel em uma visão. No dia seguinte, ele foi até o rei e começou a descrever exatamente o que ele havia sonhado. Daniel 2:31 a 35 registra o momento. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era enorme e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris, de bronze, as pernas, de ferro, e os pés, em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo, até que uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e barro e os esmigalhou. Essa imagem da estátua é profundamente simbólica. Cada parte representa um império mundial, começando com Babilônia e seguindo com os grandes impérios que surgiriam ao longo dos séculos. O impressionante é que Daniel não apenas descreveu o sonho com exatidão, algo que só o rei conhecia, mas também revelou o seu significado. Isso mostrou que Deus estava por trás daquela revelação. Daniel 2:45 confirma: o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Note que, no sonho, a estátua é destruída por uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, que acerta os pés da estátua e a reduz a pó. Essa pedra cresce e se transforma em um grande monte que enche toda a terra. Esse é um dos momentos mais importantes da profecia, e voltaremos a ele ao final da explicação dos 4 reinos. Essa visão tem tanto valor histórico quanto espiritual.
Ela mostra que, embora impérios surjam e desapareçam, há algo eterno sendo preparado. O reino de Deus, que será estabelecido não por força humana, mas pelo próprio Criador. E essa mensagem começa com um sonho, uma estátua e a coragem de um jovem profeta. Daniel começa a revelar ao rei Nabucodonosor o que cada parte da estátua significa. E aqui está o ponto-chave. Cada material da estátua simboliza um império que dominaria o mundo em sequência, conforme a história humana se desenrola. O sonho é, na verdade, uma linha do tempo profética. Primeira cabeça de ouro. Império Babilônico. Daniel disse ao rei: Tu és a cabeça de ouro. 2:38. A Babilônia era, de fato, um império riquíssimo, luxuoso e dominante. O ouro representa bem a glória e o esplendor babilônico. Seu reinado foi de 605 a.C. até 539 a.C., quando caiu para os persas. 2. Peito e braços de prata. Império Medo-Persa. Daniel continua: Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. 2:39. A prata, um metal menos valioso que o ouro, simboliza um reino com menos glória, mas ainda forte. Os braços indicam a dualidade do poder, medos e persas. O Império Persa, liderado por Ciro, conquistou a Babilônia e reinou de 539 a.C. até cerca de 331 a.C. 3. Ventre e quadris de bronze, Império Grego, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. 2:39. O bronze, mais forte que a prata, simboliza o poder militar e cultural grego. Alexandre, o Grande, dominou o mundo conhecido com velocidade impressionante. Após sua morte, seu império foi dividido entre seus generais, mas a cultura grega continuou influente. 4. Pernas de ferro, Império Romano. E haverá um quarto reino, forte como ferro. 2:40. O ferro representa força bruta, opressão e domínio. Roma não só dominou militarmente, mas também deixou uma marca profunda nas leis, arquitetura e sistema de governo. Seu domínio se estendeu por séculos, do século I a.C. até a queda de Constantinopla em 1453, Império Romano do Oriente. 5. Pés de ferro e barro, divisão e instabilidade. A profecia então menciona pés misturados. Quanto aos pés e dedos, em parte de barro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. 2:41. Aqui vemos uma mudança significativa. O império já não é sólido. Ferro e barro não se misturam, simbolizando fragilidade. Muitos estudiosos acreditam que isso representa os reinos europeus após a queda de Roma, uma mistura de força militar com fragilidade política. Além disso, os 10 dedos da estátua podem simbolizar 10 reinos ou nações que surgiriam dessa divisão. Tema recorrente em outras profecias bíblicas, como em Daniel 7 e Apocalipse 17. O mais importante, essa sequência mostra que Deus tem domínio sobre os reinos da terra. Ele não apenas permite que impérios surjam e caiam, mas anuncia isso com séculos de antecedência. E isso nos prepara para a parte final da visão, a pedra que destrói todos os reinos humanos. A profecia da estátua de Daniel não termina com os impérios humanos. Pelo contrário, ela aponta para o clímax da história, a intervenção direta de Deus no cenário mundial. Daniel 2:34-35 descreve: Estavas olhando quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e barro e os esmigalhou. E a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Essa pedra representa o reino de Deus. Cortada sem mãos humanas, ou seja, não criada por força ou autoridade política. Ela simboliza algo divino, eterno, vindo do alto. Quando atinge a estátua, ela destrói toda a estrutura construída pelos impérios humanos, e isso é fundamental.
A profecia deixa claro que nenhum sistema humano durará para sempre. Daniel confirma isso no versículo 44. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Esse reino não passará a outro povo, despedaçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Esse momento profético aponta para a vinda do Messias e o estabelecimento do reino de Deus. Muitos intérpretes cristãos veem esse cumprimento iniciado com Jesus Cristo, a pedra rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. Seu reino não se impõe pela força, mas transforma corações e mentes. E, de acordo com a Bíblia, terá seu ápice com a volta de Cristo e a restauração plena de todas as coisas. Hoje, segundo a sequência profética, estamos vivendo nos pés da estátua, uma fase marcada por divisões, alianças frágeis e instabilidade. Vivemos em um mundo onde as potências não se fundem plenamente e o equilíbrio de forças é instável, como ferro e barro. Isso mostra que estamos perto do cumprimento final, a vinda do reino eterno de Deus. A profecia de Daniel nos lembra que, apesar das aparências, a história não está fora de controle. Existe um plano maior, um propósito eterno, conduzido por um Deus soberano. Portanto, essa não é apenas uma lição de história ou uma curiosidade bíblica. É um convite à esperança. A mesma pedra que destrói os reinos passageiros se torna uma montanha que enche toda a terra, um símbolo claro do reino, que virá para restaurar a justiça, a paz e a verdade. A pergunta que fica é: em qual reino você está investindo sua vida? No que é passageiro ou no que é eterno? Se essa profecia falou com você, se ela te fez pensar sobre o rumo da história e o seu lugar nela, então eu te convido a mergulhar mais fundo com a gente. Aqui no canal, vamos continuar explorando outras profecias poderosas da Bíblia, que revelam o futuro da humanidade, o papel dos reinos terrenos e, principalmente, o plano eterno de Deus. Então se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe um comentário aqui embaixo. O que mais te impressionou na profecia da estátua de Daniel? Você já tinha ouvido falar sobre isso? E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilhe com alguém que ama estudar a Bíblia ou que precisa conhecer o Deus que está no controle da história.